Olá, eu sou Kelma Zenaide, proprietária da Quituto Gourmet, trabalho com culinária afro-brasileira e hoje eu vou apresentar para vocês um prato maravilhoso, na verdade um caldo de mocotó. Para isso nós vamos utilizar o pé do boi, bacon, calabresa, alho, cebola, tomate, pimentão, uma pimentinha no final para dar aquele toque especial, cheiro verde, aqui no caso eu estou usando cebolinha e coentro, e ovos de codorna. Para acompanhar o caldo de mocotó e festejar esse mês de junho, nós vamos fazer também um delicioso quentão. Ele leva gengibre, canela, cravo da Índia, rapadura e cachaça. Espero que vocês gostem. Para iniciar o nosso prato, nós vamos pegar um limão e espremer no mocotó. Nós vamos deixar o mocotó descansando no limão aqui, enquanto a gente vai cortar o tomate, a cebola e o pimentão. A gente reserva e vamos descascar uma cebola. O caldo de mocotó é um caldo um pouco demorado. O mocotó, ele demora cerca de 1h30 para cozinhar. Então é necessário a gente fazer com um pouco de antecedência. Vamos picar a cebola. Bem picadinha. E aqui junto nós vamos pegar um tomate, picar aqui juntinho com a cebola. Tomate bem madurinho, para ele derreter bastante e ficar um caldo bem gostoso. E vamos colocar também meio pimentão. O pimentão é necessário que a gente tire toda essa parte branca dele, porque essa parte é indigesta. Tira a semente e essa parte branca. No tempo de São João, festas de junho e julho, é a época que eu mais gosto assim, de fazer os caldos. Então aqui tudo prepara caldo de mocotó, caldo de feijoada, caldo de mandioca e temos também caldos vegetarianos, sem lactose, sem carne. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar e já tirar a pele do bacon, porque já vou refogar essa pele junto com os legumes. Não precisa cortá-la agora, tá? Nós vamos colocar isso aqui numa panela de pressão. Eu vou utilizar aqui uma panela de pressão de pedra. Não precisa aquecer antes. Eu vou só colocar um fio de óleo, muito pouco, menos de uma colher de óleo. Acrescentar a cebola, pimentão e o tomate. É algo bem prático.
nós vamos levar ao fogo. Aqui lentamente os legumes vão começar a derreter. Nós vamos acrescentar uma colher de colorau, porque esse colorau aqui é muito forte, é um colorau muito bom, que vem lá de Diamantina. Então se a gente colocar muito, vai ficar muito vermelho o caldo. Então só uma colher de colorau. Vamos mexer. E acrescentar aqui, já podemos acrescentar o pé do porco, o mocotó. Vamos colocar as rodelas aqui de mocotó. Vamos colocar esse pedação aqui desse pé. Deixar o fogo fraco um pouquinho. E vamos colocar também, dar um toque com louro. Algumas folhas de louro. Então aqui nós vamos misturar o pé do boi com a cebola, o tomate, pimentão, um pedacinho do couro do bacon, o colorau e o louro. E vamos acrescentar água quente. Vai cobrir isso aqui tudo. O mocotó é um caldo que demora para ser feito. Ele vai levar aqui na panela de pressão cerca de 1h30 para cozinhar. Vocês podem perceber que aqui eu não coloquei alho e nem sal. Essa é uma base do caldo que nós vamos deixar cozinhar e depois nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Então vamos tampar a panela de pressão de pedra e deixar aqui por 1h30 aproximadamente. Gente, agora nós vamos fazer o seguinte, nós colocamos a panela de pressão de pedra para cozinhar o mocotó. E vamos continuar o preparo dele aqui porque nós já temos o mocotó cozido. Porque como demora muito, senão ia ficar muito extenso esse vídeo. Então nós vamos começar picando bacon. Nós vamos picar metade desse bacon que está aqui. Para dar um sabor super especial para o nosso caldo de mocotó. O fogo aqui tá fraco, tá? Fogo bem fraquinho. Vamos colocar só mais um pedacinho. Para derreter bastante a gordura desse bacon sem queimar o bacon. Esse barulhinho do bacon picando é a melhor coisa que tem. E vamos picar uma linguiça calabresa. Normalmente, as receitas mais tradicionais, ela leva só o mocotó, não leva bacon nem calabresa. Mas eu fiz uma adaptação aqui do caldo de mocotó. Vamos colocar a calabresa junto aqui ao bacon. Então aqui nós deixamos na geladeira de um dia para o outro esse mocotó e tiramos para poder tirar esse excesso de gordura que dá, né? Isso é desnecessário. Pensando em segurança alimentar, essa gordura não faz nada bem pra gente. Então a gente pode saborear um prato tranquilamente, sem esse excesso de gordura, e fica só o colágeno do mocotó. O mocotó, ele serve também para fazer pratos doces, como
a geleia de mocotó e a gelatina também é feita do mocotó do boi. Esse é o colágeno, com a gordura bem reduzida. Esse é o caldo já do mocotó. E tem os pedaços do mocotó ainda, que nós vamos picar, vamos tirá-los do osso. O bacon e a calabresa aqui já estão no ponto. Nós vamos agora pegar o alho, colocar um pouco de sal para apurar esse tempero. O mineiro gosta de alho socado, não gosta de alho picadinho. E isso a gente traz lá de trás, né? Eu aprendi com meu avô, com minha mãe. E aqui em Minas a gente usa o alho desse jeito. Tudo que a gente faz, a gente soca o alho na hora. Eu coloquei pouco sal, porque por mais que o caldo não tenha nenhum tempero, como sal e alho, mas a calabresa e o bacon tem. Nós vamos aqui direto para a panela. Esse cheiro maravilhoso. A panela de pedra, ela mantém o calor, então não é necessário que a gente, nesse momento, deixe a panela ligada direto, porque senão vai queimar o alho. Essa não é a nossa intenção. Não é a intenção que queime o alho, nem que queime a calabresa e o bacon. Nós vamos colocar aqui parte desse colágeno. Olha que maravilha. O caldo já vai começando a tomar forma. Então nós vamos picar todo o mocotó, retirar do osso, picar bem picadinho. Assim. Pegar mais um mocotó. E tá quase pronto nosso caldo. Vou deixar uns pedacinhos maiores para que a gente possa sentir, mastigar também, além da calabresa e do bacon, mastigar também alguns pedaços de mocotó. Então nós vamos adicionar agora o mocotó junto à calabresa e o bacon. E aquele caldo dele, aquele colágeno. Tem uns pedacinhos aqui de mocotó, uns pedaços maravilhosos. E vamos deixar ferver. Gente, agora o mocotó já tá aqui, os pedaços de mocotó, o caldo do mocotó já derretidinho. E aí vocês devem estar perguntando, o que essa mandioca tá fazendo aqui? Esse caldo ele ficou um pouco ralo e a gente só vai saber disso na hora que ele ferver. Antes não tem como. Nós vamos fazer o que para engrossar esse caldo, deixar ele um pouco mais suculento?
Direto na panela nós vamos ralar um pouco de mandioca crua, que ele vai aos poucos fervendo, cozinhando, e a mandioca vai dar uma outra textura a esse caldo. Não coloca muita mandioca de uma vez. Rala um pouco de mandioca, espera ferver. Agora aqui é necessário que tenha um pouco mais de paciência, porque a gente não quer um caldo totalmente grosso, a gente quer um pouco de cremosidade nesse caldo. Eu acho que isso é o suficiente. Se não for, depois a gente volta e coloca mais um pouco. Enquanto a mandioca cozinha, vai engrossando esse caldo, nós vamos picar o cheiro verde. Um pouco de cebolinha. Vamos colocar também um pouco de coentro. Se você não gosta de coentro, você pode colocar salsinha, cebolinha só, da forma que você achar melhor. Eu vou picar tudo junto. Vamos juntar aqui o coentro e a cebolinha e vamos picar. E vamos reservar para a hora que o caldo estiver pronto. Agora nós vamos pegar aqui uma pimenta dedo de moça. Para quem gosta de pimenta, é uma pimenta bem forte. Se você não gosta de pimenta muito forte, eu aconselho que tire as sementes. Eu não vou tirar, porque eu gosto de pimenta bem ardida. Pica ela bem miudinha. Nós vamos aproveitar aqui o restinho de alho que tem aqui dentro do pilão e vamos machucar essa pimenta. Ela vai pegar o sabor do alho que havia sido socado anteriormente aqui no pilão. Vamos colocar azeite aos poucos. Gente, olha só como que o caldo ficou cremoso. Olha que maravilha de caldo. Nós já vamos servi-lo. Cheio de pedaços de bacon, de mocotó e de calabresa. Um caldo bem suculento. E o que não pode faltar no caldo de mocotó é aquele ovinho de codorna estalado diretamente no caldo. Ele vai cozinhar aí dentro. Nós vamos agora colocar pimenta, aquela pimenta
dedo de moça que foi machucada. Eu gosto de muita pimenta. Gente, preste atenção. O ovo já está subindo, já está quase todo cozido. E cheiro verde. Gente, agora eu vou ensinar para vocês como que se faz um quentão maravilhoso. A água já está fervendo. Nós vamos colocar alguns pedaços de rapadura. Colocar pouco, porque aí a pessoa, se quiser um pouco mais doce, ela adoça no próprio copo. Vamos pegar aqui o gengibre, com casca e tudo, tá? É só lavar, já tá lavado, bem lavadinho, e cortar o gengibre. Da forma que vocês acharem mais prático. Vou fazer uma quantidade aqui que dá mais ou menos para uns 500 ml. 2 xícaras. Já é suficiente de gengibre. Vou colocar 2 paus de canela. E um bom bocado de cravo. Vamos deixar ferver por mais ou menos 5 minutos para apurar bastante esses sabores. Gente, agora que o caldo está pronto, já está servido, nós vamos servir o quentão. Nós vamos colocar um pouquinho de cachaça. Pode ser sem cachaça também para quem não bebe. Um pouco de cachaça e o nosso maravilhoso quentão. Aroma maravilhoso de especiarias. Viva São João! Kelma é uma mulher preta de periferia, filha mais velha e neta mais velha de uma família que veio de João Levade a trabalho morar aqui em Contagem. Sou lésbica, umbandista, filha de Xangô. E aí já começa a minha relação com a questão do alimento, né? Por ser filha do rei, gosta de mesa farta. Sou formada em letras e especializada em literatura africana e afro-brasileira. E foi a partir daí que veio a ideia de montar a Quituto, que é esse meu empreendimento de culinária afro-brasileira, pensando nos valores que deveriam ser atribuídos às mulheres cozinheiras afrodescendentes. Ser uma cozinheira de culinária afro-brasileira, dirigir uma Kombi, uma Food Kombi, pelas ruas de Belo Horizonte e até para outros estados, que eu já fui para outros estados com a Kombi, é um ato de resistência. Meu pai era pintor, mas sempre teve um comércio também, sempre trabalhou em comércio e depois de um certo momento ele adquiriu um ponto de um bar. E aí a minha mãe trabalhava com ele e eu também ia trabalhar desde os 7 anos de idade. Mas o meu pai era o comerciante, eu faço bem essa distinção, o meu pai era o comerciante, minha mãe é empreendedora. E foi daí que eu herdei esse DNA de empreender, né? A minha mãe era aquela mulher que sonhava, que investia no negócio, queria melhoras do negócio. E eu tenho muito disso em mim, eu puxei muito da minha mãe nesse ponto. Com o tempo, assim, depois que eu cresci, minha mãe faleceu, eu tinha 21 anos, e aí os negócios da família passaram para mim. Eu fui tocando até onde foi interessante, mas eu sentia um certo incômodo assim, com o tipo de comércio, porque eu não valorizava a cultura do meu povo, a cultura do povo preto. E aí eu decidi abrir mão de tudo e começar a dar meus próprios passos sozinha. Até que chegou num certo momento que eu resolvi fazer uma especialização e dentro dessa especialização eu consegui compreender melhor a questão da minha ancestralidade e aonde estavam ali os meus questionamentos sobre a culinária afro-brasileira. Então surgiu a Quituto Gourmet, esse meu empreendedorismo, que eu resgato pratos tradicionais, fazendo neles releituras, e também crio pratos novos.
A Quituto tem como o intuito principal valorizar o ofício da mulher preta cozinheira, né? Colocá-la num outro patamar, porque a culinária geral ela favorece os homens, os chefes de cozinha, e não valoriza as pessoas que estão ali no fundo das cozinhas, que são normalmente mulheres negras ou homens negros, né, que trabalhava na casa grande, dessa mulher que trabalhou como doméstica várias vezes e que não era valorizada adequadamente. Então eu venho para romper com tudo aquilo que a minha bisavó, que a minha avó passou, que a minha mãe passou. Eu me considero uma cozinheira, eu sou uma cozinheira, não gosto de ser chamada de chefe. Eu sou culinarista, crio os meus pratos e a ideia é que romper com tudo que elas tiveram como barreira e trazer um legado diferente sendo uma mulher cozinheira e deixar para meus filhos, para os meus sobrinhos e para todos os meus ancestrais futuros que vierem uma outra realidade do que é ser uma mulher preta cozinheira nesse país. A relação de amor que eu tenho com a minha culinária, ela vem de um lugar que parece ser inalcançável, assim. É um sentimento que eu não consigo explicar. De repente eu me pego assim, sentindo cheiros maravilhosos, imaginando coisas maravilhosas que não necessariamente fazem parte do meu cotidiano. E essa é a minha relação ancestral, né? Então a minha relação de amor com a culinária vem da ancestralidade. E é claro que essa ancestralidade também, ela vem também do ancestral mais próximo, que são minha mãe e o meu pai, que sempre gostavam muito de cozinha. Minha mãe era uma cozinheira fantástica, assim, mas cozinhava só em casa. E foi ela também que permitiu que eu pudesse chegar na cozinha e fazer coisas diferentes. Ela, um certo dia, colocou um frango na minha mão e falou: você quer aprender a cortar? Então, corte. É mais ou menos assim, 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 assado. E ela possibilitou o tempo todo que eu misturasse elementos e que pudesse fazer coisas diferentes, né? Com temperos diferentes. E é isso que eu falo hoje. Eu falo que a minha cozinha é um laboratório, é um experimento. E essa é a minha relação de amor. E essa relação de amor não tem dose, porque a minha comida não tem medida. Para mim, uma receita não necessariamente ela parte de quantidades como quilos, gramas, é um punhado disso e um punhado daquilo. E é na prova e com o tempo que esses sabores se apuram. Desde pequena, eu sempre fui muito próxima de meu avô. E o meu avô era aquele indivíduo que chegava em casa depois do trabalho, acendia o fogão a lenha, pegava o pilão e socava ali os temperos, a pimenta, a cebola roxa, o alho e fazia. Ele era o responsável por fazer as carnes da família, as carnes da casa. E eu ficava encantada com a forma como ele fazia aquilo. Ele tinha um canivete, ele sentava, abria o canivete, pegava a cebola roxa, descascava calmamente. Depois ia cortando, pegava a pimenta, o alho, colocava no pilão, socava aquilo tudo e temperava as carnes. Normalmente ele fazia isso no final da tarde para só no outro dia poder cozinhá-las. E aí ele acendia o fogão a lenha no outro dia e a gente ficava ali sentados os dois, conversando o dia quase todo, esperando a carne cozinhar. E é muito engraçado assim que logo que a carne fervia e saía aquele caldo grosso da carne, né, com aquele sabor forte da carne, ele pegava um prato com farinha de mandioca. Eu me lembro bem de um prato assim de ágata, um prato esmaltado com farinha de mandioca e jogava o caldo quente da carne por cima, antes da carne propriamente dita ficar pronta. E aí nós dois comíamos juntos ali no mesmo prato. E era muito, isso é muito fantástico assim para mim, assim. Eu consigo lembrar ainda do sabor que tinha aquele caldo. Mas tinha um outro prato que o meu avô fazia, que era um coração de boi recheado com toucinho fumeiro.
esse prato é o prato que me trouxe o desejo em si de ser culinarista. Ele pegava o coração de boi, recheava com o toucinho, costurava, colocava para cozinhar num tacho, num caldeirão de 3 pés de ferro, e aquilo ficava cozinhando horas e horas e horas. Depois ele retirava e fatiava o coração de boi. Isso é uma maravilha. E foi daí que veio o meu encantamento com a comida ancestral, com o resgate da culinária da minha família e dos meus ancestrais, com o resgate de uma comida que eu nunca comi, de um alimento que eu nunca coloquei na boca, mas que eu vejo que a partir da criação dos meus pratos, essa referência muito forte do continente africano.